Lara, me ajuda. Eu terminei a faculdade de logística e eu não consigo emprego de jeito nenhum. Será que se eu fizer uma pós-graduação vai ajudar a melhorar o meu currículo? Essa é a pergunta que eu mais recebo no Instagram e eu sempre respondo por interno, então eu decidi fazer um vídeo pra dar o meu ponto de vista em relação a isso, de acordo com a minha experiência. Eu já tenho mais ou menos uns 10 anos trabalhando em escritório na área de logística, na área administrativa, e eu vou contar um pouco pra vocês do que eu tenho visto nas empresas em relação à pós-graduação. Como a maioria das pessoas que me escrevem ainda não tem experiência trabalhando na área de logística, a pós-graduação, gente, nesse caso, não vai ajudar em nada. Eu sempre falo que na área de logística o que mais importa é a experiência. Se você quer investir em mais conhecimento, você pode investir no inglês ou no Excel, que são coisas que vão te ajudar a conseguir um primeiro emprego ou a ser notado no emprego que você já está, de repente você quer crescer. Não adianta você ficar somando diploma de pós-graduação, de mestrado, doutorado, se você não tem experiência nenhuma. Às vezes eles podem até te prejudicar, porque uma empresa vê que você não tem experiência, de repente eles têm uma vaga para assistente, tá pagando pouco, e eles falam, não tenho como pagar esse valor para uma pessoa que tem pós-graduação, mestrado, doutorado. E aí você, além de ter zero experiência, ainda tem muito conhecimento para a empresa, sabe? Então pode acabar até te atrapalhando. Então a minha dica para quem terminou a faculdade e não consegue emprego, tenho duas dicas, na verdade. A primeira é aceite qualquer coisa. Eu sei que na maior parte das vezes, né, se você já é um pouco maior de idade, tem família, mora sozinho, é difícil aceitar qualquer coisa por causa do valor do salário. Às vezes, trabalhando em qualquer outra área que nem precisa de faculdade, você ganha muito mais do que um assistente de logística ou um auxiliar de logística. Mas se você quer entrar na área, tem que começar de baixo. Se você é jovem, isso facilita bastante, porque você não precisa de tanto dinheiro ainda, então dá pra sacrificar aí, sei lá, 6, 7 meses, talvez um ano da sua vida, trabalhando no emprego que não vai te pagar tão bem, mas que vai te proporcionar uma experiência muito boa para o seu currículo. Essa é a minha primeira dica, você precisa de experiência. Esquece ficar investindo em pós-graduação se você não tem experiência no currículo, isso não vai te ajudar em nada e, como eu falei, pode até te prejudicar. A minha segunda dica é, se você, Lara, mas eu não quero ficar parado, eu tô mandando currículo pra qualquer coisa, pra auxiliar, pra qualquer coisa, não quero ficar parado, eu quero estudar. Então estude Excel e estude inglês. Essas duas coisas vão abrir muitas portas pra você. Lara, então você quer dizer que a pós-graduação não é válida, não ajuda em nada e que ninguém deveria fazer pós-graduação? Não. Não foi isso que eu falei. Se você já é formado, já tem experiência, tem o inglês, tem o Excel, de repente até tá já trabalhando numa empresa, mas quer crescer ou quer ir para algum nicho específico, a pós-graduação é muito válida nesses casos, tá? Mas quando você já tá encaminhado, quando você precisa se especializar. Então, por exemplo, eu agora tenho 10 anos trabalhando em escritórios, meu inglês não é tão bom, mas o meu Excel, ok, eu tenho Excel avançado, passa, me ajuda bastante. O que eu deveria fazer? Eu, Larissa, agora deveria me aprimorar um pouco no inglês e depois disso eu poderia fazer uma pós-graduação. Me ajudaria muito, né, a focar, já que eu já tenho 10 anos de experiência na área como auxiliar, como assistente, como analista, já trabalhei em estoque, já trabalhei com transportes, já trabalhei com várias coisas, então eu poderia agora me especializar em alguma área, pós-graduação me ajudaria muito a entrar nesse nicho, sabe, num nicho específico, a mostrar que eu não sou tudo de logística, eu sou só, não sei, gerenciamento de estoque, eu sou só transportes. Então a pós-graduação me ajudaria a encontrar esse caminho, sabe, a mostrar também para as empresas que apesar de eu ter experiência em várias coisas, eu tô buscando a me especializar neste caminho específico. Mas a pós-graduação ela só vai te ajudar nesses casos, sabe? Se você já tá dentro de uma empresa ou se você já tem bastante experiência, para você se especializar e ir para um caminho mais específico. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tava no Brasil, eu trabalhei numa multinacional e eu entrei como assistente. Na minha área tinham vários outros assistentes e tinham 2 deles que já tinham mais de um ano na empresa e que estavam fazendo pós-graduação. Em pouco tempo que eu entrei na empresa, me promoveram para analista e os 2 continuaram sendo assistente, mesmo tendo pós-graduação. E isso foi uma das coisas que na época gerou bastante mal-estar. Depois eles até foram promovidos meio que para nivelar cargo, sabe? Mas
eu fui promovida antes deles, mesmo não tendo nada de pós-graduação, porque eu tinha um Excel avançado, eu tava indo super bem, eu tinha foco em resultado, eu tinha mais experiência até do que eles, era o primeiro emprego deles, apesar deles já terem mais tempo na empresa, eu tinha mais tempo de carreira, então eu fui promovida e eles continuaram lá. Então, por exemplo, nesse caso, a pós-graduação deles não estava ajudando em nada, eles precisavam mostrar serviço, eles precisavam mostrar que eles sabiam mais, sabe? Ter um papel falando que você tem pós-graduação, nesses casos não ajuda muito. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e que essas dicas te ajudem de alguma forma. Fazendo um resumo aqui, a minha opinião é que se você não tem experiência, se você não está trabalhando, você só quer melhorar o seu currículo, a pós-graduação não é o caminho. Você vai perder seu tempo e seu dinheiro e vai talvez até prejudicar o seu currículo, porque vai te deixar aqui num nível de estudos e aqui num nível de experiência, vai ficar muito difícil uma empresa te encaixar. Agora, se você já está trabalhando, se você só quer encontrar uma especialização, um caminho, nesses casos a pós-graduação é muito válida. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e me segue lá no Instagram. É isso, um beijo e tchau!